Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Que bênção. Podei-vos assentar. Deus é maravilhoso, Deus é bom demais. Oh, glória a Deus. Antes de começarmos a ministrar a palavra de Deus, eu gostaria imensamente de agradecer nosso pastor Flausilino, bem como o pastor Marcos, que tem nos auxiliado e cuidado da nossa família com muito carinho. Aos obreiros que estão aqui ao nosso lado, obrigado pelo apoio e sempre pelas orações. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para você. Por gentileza, vamos abrir as nossas Bíblias, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4, verso de número 18 ao 21. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4, verso de número 18. Oh, aleluia. Amém, meus queridos. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos, e estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e o seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, portanto, as dores lhe sobrevieram. Versículo 20. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, respondeu, nem fez caso disso. Não respondeu e não fez caso disso. Mas chamou o menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e de seu marido. E você diz amém. O segundo texto que eu gostaria de ler com os irmãos, primeiro livro de Samuel também, capítulo de número 7, aleluia. Primeiro livro de Samuel também, capítulo de número 7. E o versículo de número 12 diz assim: tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vou ler novamente a última parte do versículo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Podemos fechar a sua Bíblia. Queridos irmãos, esta noite eu gostaria de pregar sobre o tema Icabô ou Ebenezer. Qual é a sua decisão? Vamos então estudar e meditar sobre o que Deus quer falar aos nossos corações, pois eu, pensando nesta mensagem, Deus falou fortemente ao meu coração. Eu preguei essa mensagem há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, e meu coração ferveu depois que eu soube que eu iria ministrar hoje. Alguns dias atrás, o pastor Marcos me comunicou, e eu de muita alegria aceitei. Queridos, eu tenho a certeza de uma coisa: eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. A Bíblia então diz a respeito que a arca foi tomada. A história da arca de Deus é belíssima e nos faz entender o quanto era importante na vida do povo de Israel.
Quando a mesma foi tomada, a nora de Eli expressou de maneira triste e dolorosa ao dar à luz do seu filho, dizendo esta palavra que nós já lemos aqui: foi-se a glória de Israel, foi-se a presença de Deus, foi-se tudo que nós tínhamos de alegria. Vamos meditar um pouco, Êxodo 25, 22, os nomes da arca, diz que a arca era a arca do testemunho. Em Números 10, 33, ela é chamada de arca do concerto ou arca da aliança com Deus. 1 Reis, capítulo de número 2, verso de número 26, ela é chamada da arca do Senhor Deus. Em 2 Crônicas, capítulo de número 35, verso de número 3, a arca sagrada ou santa. Em Salmos 132 e verso de número 8, ela é chamada da arca do teu poder ou da tua força. Como eu já disse, a arca ela simbolizava e era no Velho Testamento a presença de Deus em meio ao povo de Israel. Fato é de que quando a arca estava com o povo de Israel, em muitas vezes o povo de Israel levava a arca à frente em suas batalhas e por todas elas eram vencidas, com exceção de algumas, e eu vou dizer uma delas aqui, e por que aconteceu isso? A arca era uma caixa de madeira de cetim, como nós já estudamos muito, você que é da escola dominical sabe, coberta de ouro por dentro e por fora. As suas medidas eram de 1,25 m por 75 centímetros por 75 centímetros, tanto de altura como de largura. Ela ficava no Santo dos Santos, escondida aos olhos dos homens. Construída no tempo de Moisés, ela era conduzida durante a viagem do deserto. Josué 3, versículo de 3 ao 17, diz que ela atravessou o Jordão com eles. Ela foi à frente. Em Josué 6, ela diz que rodeou a cidade e a cidade foi tomada. Permaneceu em Siló por 300 anos. Foi tomada pelos filisteus e devolvida. 1 Samuel, capítulo de número 4 e 6, e nós vamos ler sobre isso. Esteve em Bet-Semes, 1 Samuel 6, 19. Esteve em Kiriat Jearim e ficou 20 anos. Davi trouxe para Jerusalém, 2 Samuel, capítulo 1, versículo 17. Salomão a colocou no templo como nosso querido irmão. Oh, glória a Deus! A arca é mencionada somente uma vez no Novo Testamento, Hebreus 9:4. Depois que Israel foi para o cativeiro, o templo deixou de funcionar e na Bíblia não diz mais nada sobre ela. Oh, aleluia! O que havia dentro da arca? Estou aqui dando um plano de fundo para você entender o que nós vamos dizer. Havia o maná, alimento dado por Deus no deserto, que lembrava a suficiência de Deus. Olha aqui para mim, irmão, Deus é suficiente para cuidar de você, Deus é suficiente para mudar a tua história, Deus é suficiente para fazer algo novo na tua vida. Ele ainda é o maná e Ele está aqui esta noite, oh glória a Deus. O que tinha também? A vara de Arão que floresceu, lembra do que? Da soberania de Deus. Irmão, fique tranquilo, Deus é soberano sobre a tua vida, Deus é soberano sobre a tua família. Aí eu vou dizer de novo, quem sabe Ele merece um glória. Ei, a vara de Arão estava lá dentro da arca e ela simbolizava a soberania de Deus. Deus escolhe quem quer, Deus chama quem quer, Deus levanta quem quer. Enquanto todos olhavam para Arão, falavam, não, é irmão de Moisés, Deus falou, coloca a vara na areia, enterra ela, que eu vou mostrar que Arão é um chamado meu. Irmão, olha aqui para mim, por favor. Fica tranquilo, enterra a tua vara na areia, porque Deus te chamou, e no tempo oportuno Deus vai mostrar para todo mundo o que Ele é na tua vida. Oh, aleluia! As tábuas da lei, que representavam a justiça da lei. Oh, aleluia! O que acontece então com o contexto que eu li aqui? Não havia mais liderança em Israel.
Não havia mais padrões de conduta em Israel. A lei de Moisés já não era mais considerada e nem obedecida. Prevalecia o quê? O individualismo. Isso te lembra alguma coisa nos dias de hoje? O que prevalecia nesta época do primeiro texto que nós lemos aqui, aonde a mãe morre, aonde o bebê morre, o que prevalecia? O individualismo. Aleluia, oh glória a Deus. Cada um, preste atenção, cada um agia de acordo com a sua própria consciência. Está parecendo que esse texto aqui é para 2019, pastor. Cada um agia com a sua própria consciência, e como consequência de toda esta desordem, Israel sofreu uma expressiva derrota contra os filisteus. Afinal, é sempre isso que acontece quando cada um faz o que dá na telha. Você foi chamado para obedecer a palavra. Você foi chamado para viver debaixo da palavra. Você foi chamado para obedecer as coisas que te parecem bem e as coisas que te dão desconforto na palavra. Você foi chamado para viver debaixo da autoridade da palavra. E para ter autoridade na palavra, para ser alguém que tem autoridade na palavra, é necessário que viva de acordo com a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Tem um ditado muito popular nos dias de hoje, que é: um abismo chama o outro. Todo mundo conhece a história. A Arca da Aliança, então, foi tomada por quem? Foi tomada Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, um dos pais da criança. Eles saíram para a batalha. Eles saíram para um encontro para ganhar. O que acontecia naquela época, e o que aconteceu naquele texto, é que eles já estavam tão acostumados a viver uma vida comum, a viver uma vida de acordo com os seus padrões, de acordo com o que eles pensavam que era bom para eles, não de acordo com a retidão da palavra, que eles, todas as vezes que eles saíam para guerrear, eles sabiam que levariam a arca e que a vitória era certa, que eles relaxaram, que eles deixaram tudo. Beleza. Precisa santificar, como Josué mandou? 3 dias? Não precisa não, está tudo certo. Está tudo beleza. Fica tranquilo, vamos ficar desse jeito mesmo, porque a arca vai na frente. Vamos ficar desse jeito mesmo, porque a arca vai. A gente não precisa jejuar, a gente não precisa ser crente direito, a gente não precisa se esforçar, a gente não precisa ter uma novidade de vida, a gente não precisa ser diferente, a gente não precisa ter postura, a gente não precisa, não precisa nada disso. Sabe por quê? Porque no momento que alguém nos afrontar, a arca vai. Irmão, se você pensa assim esta noite, você está muito enganado. Se existe uma coisa que Deus exige de mim e de você, é santidade. Se existe uma coisa que Deus exige de mim e de você, é uma conduta diferente. Se é uma coisa que Deus exige de mim e de você, é ter o quê? Coragem de dizer não. Coragem de dizer não. O que acontece é que Eli foi deixando as coisas afrouxarem. E você e eu não temos o direito de deixar as coisas afrouxarem ao nosso bel prazer, não. Nós vivemos de acordo com a palavra, e é a palavra de Deus que rege a nossa vida. É a palavra. Não é o pastor Flausilino, não é o pastor Tasca, não é o pastor Juliano, não é o pastor A, B, C, não. É Deus que rege a nossa vida, e nós somos pautados pela luz da palavra de Deus. Passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Para você ter uma ideia, o que Ofni e Finéias faziam no templo, faziam à porta do templo, eles praticavam atos sexuais e libidinosos na porta do templo. Na hora em que os sacerdotes estavam oferecendo sacrifício, cortando a carne, oferecendo o sacrifício ao Senhor,
Eles pegavam o garfo e pegavam a carne antes de Deus. Dá para imaginar um negócio desse? Mas por que a glória de Deus foi embora? Vamos lá então. Primeiro, por causa da desobediência. Gente, nós vivemos a época da graça, mas se vivemos em desobediência, uma hora Deus vai. Uma hora Deus vai. Você está chique, hein, pastor Jandro? Está bonito, hein? Uma hora Deus vai. Deixa eu dar um exemplo para você. Deuteronômio 28:15. Todo mundo conhece, até uma música do Nani Azevedo muito bonita. Se andares de acordo com os meus mandamentos, você será abençoado. A sementeira, tal. Abra, por favor, a tua Bíblia, Deuteronômio 28, por favor. Deuteronômio 28. Eu tenho que passar por aqui, Jesus, não tem jeito. Deuteronômio 28. Eu vou ler na minha versão, só para vocês terem uma ideia. Os primeiros versículos dizem assim, preste atenção. Eu estou falando agora de desobediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os meus mandamentos, você for fiel. Aí o versículo 3 diz assim: vocês serão abençoados na cidade, abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados. Todo mundo conhece essa parte, né? Agora vai para o versículo 15. Mesmo texto, mesmo capítulo, vai para o versículo 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e os seus decretos, que hoje lhe dou, todas estas maldições cairão sobre você e vos atingirão. Essa ninguém quer contar, né? O que é? Vamos lá, o 16. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. Tudo ao contrário do que ele disse no começo aqui. Por que eu estou dizendo tudo isso? Existe um documentário no YouTube, e você que está assistindo no YouTube depois que vê a mensagem, você vai ver lá, de um rabino, eu não sei se eu vou conseguir pronunciar, Rav Amon Itzhak. O que ele diz? Um judeu, um hebreu, perguntou para ele exatamente isso. E esse judeu era ateu, perguntando para o rabino: se Deus existe, por que houve o holocausto? Aí o rabino abriu as Sagradas Escrituras e começou a ler Deuteronômio 28, 15. E concluindo, tudo isso por causa da desobediência. Olhe para o teu irmão e fala: está doendo, mas vai melhorar. Vai, calma aí. Primeiro motivo por que a glória do Senhor foi embora, por causa da desobediência. Segundo motivo, por causa da liderança fracassada de Eli. Jeremias 48, 10 diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, e maldito aquele que vedar o sangue à sua espada. Eli fracassou como pai e fracassou como sacerdote. Não permita que você fracasse como sacerdote do seu lar. Não permita que você fracasse como líder da tua casa. Deus está falando conosco esta noite. Eu tenho uma nova oportunidade, estou falando com você, e é momento de mudança. Terceira causa, por causa do pecado. Olhe o que 1 Samuel, capítulo de número 2 e verso de número 12 diz. Lembra do menininho que morreu? Lembra do irmão que morreu? Lembra de Ofni, Finéias e do Eli? Por que eles morreram? Olha o que Deus diz. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial. Mas não eram sacerdotes? Pareciam que eram, andavam como eram, mas não eram. Abre o olho, irmão, tem um monte de gente falando que é, andando igual a gente, se vestindo como a gente, falando no Pai do Senhor, mas não é nada.
Não é. Vou ler de novo. Estou lendo 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 12. Eram os filhos de Eli, os filhos do sacerdote Eli, filhos de Belial, ou filhos do diabo, e não conheciam ao Senhor. Vinham na igreja todo dia, davam shalom, a paz, todo dia, se vestiam como nós, andavam como nós, filho de pastor, mas não eram e não conheciam a Deus. Quarto, o motivo porque a glória foi embora, por causa da idolatria. Irmão, Deus é mais importante que o teu carro. Deus é mais importante do que as coisas. A traça e a ferrugem vão corroer tudo que você tem aqui. Mas o que é eterno é a presença de Deus. O perigo de quando perdemos a glória de Deus, a primeira coisa é, perdemos a alegria. É verdade. Imagine você no primeiro amor, e quando eu falo primeiro amor, estou falando quando você aceitou a Jesus. Quando você aceitou a Deus, ficou firme com Deus, você ficou encantado em ser cristão. Esse é o primeiro amor. Alguma vez na caminhada da sua fé você já perdeu essa alegria? Eu já. Estou falando de mim, eu já. Então, quando nós perdemos a glória de Deus, a primeira coisa é a alegria. Segundo, a comunhão. Terceiro, e é um dos mais preocupantes, o que é? Perdemos as nossas forças. Perdemos a alegria. E a alegria de falar de crente, de falar de Deus, de vir para a igreja. Segundo, perdemos a comunhão. Eu não vou, não suporto ninguém, não quero. Não, perdemos a comunhão. E terceiro, perdemos as nossas forças. Quarto, perdemos o poder de Deus em nós. Aí já era, aí o diabo percebe. E quando o diabo percebe, ele começa a atacar. Começa a atacar. Quando ele vê que você já não está mais revestido, pastor, é possível. É possível. Você já não está mais revestido, e o que acontece? O diabo começa a investir. E aquilo que antes não deixava você perturbado, aquela ação que você via nos outros, que nem te preocupava e nem te causava nada, agora te incomoda e te faz um motivo para você ficar mais triste ainda. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, gente? Aquilo que antes era uma tempestade num copo d'água, agora é um oceano para mim e para você. Por quê? Porque nós perdemos a força em Deus. Porque Deus, o Espírito Santo, por causa das nossas ações, começou a se afastar de mim e de você. E em quinto lugar, quando perdemos a glória de Deus, perdemos a vida. Veja o exemplo de Eli e seus filhos. Agora começa a coisa boa. Olha para o teu irmão e fala, ufa. Até que enfim. O que fazer para que a glória de Deus volte de novo? Opa, ô glória! Temos que nos levantar. Isaías capítulo de número 60 e verso de número 1, Efésios 5, 13 e 14. Segundo lugar, temos que nos arrepender, porque sem arrependimento não há remissão de pecado. Sem arrependimento você vai fazer de novo. Sem arrependimento voltamos na mesma instância. Não adianta ficar constrangido, tem que haver arrependimento. Acabou. Constrangimento não muda a vida de ninguém, arrependimento muda. Vou dizer de novo, constrangimento, consternação, vai deixar você chateado com você mesmo alguns dias, e depois você lá de novo. Prova que eu muitas vezes aconselhei ex-drogados, pessoas que estavam na droga, aceitavam Jesus, daqui a pouco caiu de novo, caiu de novo, caiu de novo. Eu falava para a Né, que trem é isso aí? Sabe o que é isso? Ficava constrangido, mas não estava arrependido. Porque quem está arrependido muda de vida. Quem está arrependido vai para os pés de Jesus e diz, Senhor, eu não quero mais. Aleluia. Temos que nos arrepender, temos que nos levantar, temos que abandonar o que Deus não agrada, não se agrada. 1 Samuel 7,4.
Temos que clamar ao Senhor. 1 Samuel 7, 5 e 6. Temos que voltar ao primeiro amor. Oh, glória, coisa boa é ter primeiro amor em Cristo Jesus. Sexto, temos que ouvir, obedecer e guardar os mandamentos divinos. De novo vou dizer, temos que ouvir, não escutar, ouvir, descer para o coração. Temos que obedecer, por mais que doa, por mais que fira o nosso ego, por mais que esteja totalmente contrário aos nossos desejos, temos que obedecer e guardar os mandamentos divinos. Agora eu vou para o segundo texto. O primeiro foi o que eu disse aqui? Vamos lá então. O primeiro diz sobre e acabou. A glória acabou. O que acontece aqui no texto, antes de eu entrar aqui na segunda etapa, é exatamente o seguinte, queridos irmãos. Havia algo tão terrível no templo que Deus olhou para toda aquela situação, olhou para o coração de Eli, olhou para Ofni e Finéias e falou: não tem jeito. Mas a prova que Deus é misericordioso e nos ama, é que Ele está nos trazendo esta palavra esta noite, e eu venho como ministro e profeta de Deus dizendo para você: existe jeito para nós, existe jeito para você. Deus quer te levantar, Deus quer fazer algo lindo e novo na tua vida. Então Ofni e Finéias sai para a batalha. Ofni e Finéias vivendo aquela vida dissoluta, aquela vida de prostituição, idolatria, aquela vida de má conduta, mau exemplo. E agora Ofni e Finéias falam: vamos batalhar, vamos lutar contra os filisteus. Ih, fichinha, vamos ganhar. Ei, os filisteus, já era, pega a arca, leva na frente. Só que aquele dia deu errado. Aquele dia deu errado, e deu errado por quê? Porque a arca foi, o exército foi, Ofni e Finéias foi, mas Deus não foi. Irmão, coisa terrível. Ofni e Finéias foi para fazer número, para fazer graça. O exército foi, os escudeiros foram, foi todo mundo, a arca foi à frente. O texto diz, no capítulo de número 7, que quando os filisteus olharam aquilo e falaram: ixi, já era, perdemos. Só que os filisteus não imaginavam que a arca estava, o maná estava lá, a tábua da lei estava lá, a vara de Arão estava lá, tudo estava lá, mas a presença de Deus não estava. Deus falou: acabou. Acabou. Então, Ofni e Finéias morrem, a arca é capturada, agora o exército é derrotado, e quando chega a notícia para a família deles, quando chega a notícia ao sacerdote Eli, seus filhos morreram, a arca foi capturada. Então Eli tinha 92 anos de idade, recebe aquela notícia, cai para trás, quebra o pescoço e morre. A palavra de Deus diz que a esposa de Finéias estava para dar à luz, e quando ela dá à luz, a Bíblia diz que ela começa a morrer. Uma das parteiras olham para aquela situação, as parteiras olham e falam: se alegre, porque nasceu um homem varão. Por que ela disse isso? Porque Eli estava morto, porque Finéias estava morto, porque seu irmão estava morto. Ela estava querendo dizer para aquela mulher: a linhagem vai continuar, a linhagem vai prevalecer. Só que um tempo atrás, um dos profetas haviam visitado Eli e dito para ele: a sua linhagem vai acabar. Irmão, preste atenção em uma coisa: se Deus falou, está falado. Se Deus decretou, está decretado.
Deus viu tudo aquilo como imundícia e acabou com a linhagem, mas Deus já havia preparado alguém no livro de Samuel, capítulo de número 1, alguém para suceder o quê? Eli, para estar à frente do povo novamente, e era alguém escolhido de Deus para prosseguir o trabalho. Aprenda uma coisa: se você quiser ou não quiser, a obra de Deus vai continuar. Se você se levantar, sentar, não vou fazer, não quero, vou fazer dengo, ei, a obra vai continuar, porque a obra não é do Flausilino, a obra não é do Marcos, a obra é de Deus, e a obra vai até o final. Então, se eu fosse você, eu ia querer. Por quê? Porque com você ou sem você vai continuar. Eu prefiro que seja comigo. Eu prefiro que Deus se manifeste a sua glória na minha vida, que haja frutos na minha vida, que as pessoas olhem para minha esposa e dizem: olha, ela é igual uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que dá o seu fruto, que é bonita. Eu prefiro que olhem para os meus filhos e digam: olha, é filho de pastor, é filho de crente, é o jeito que anda, é o jeito que fala. Eu prefiro que seja assim. O que você prefere? Exerça autoridade na tua casa. Quem manda lá é Deus e você. Não deixe que coisas obscuras entrem no seu lar. Não deixe que coisas que não são de Deus fiquem na televisão da tua casa. Não permita que os seus filhos assistam coisas que não são de Deus. Samuel 7,12. Tomou então uma pedra, e pôs entre Mispa e Sem, e chamou de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de socorro. Depois de 20 anos, a história começa a mudar. Samuel 7,2. E sucedeu que aquele dia, a arca do Senhor ficou em Quireate-Jearim de tantos dias, e se passaram até 20 anos, e toda a casa de Israel, preste atenção que agora Deus vai falar com você, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou então Samuel, o que substituiu Eli, o que substituiu Ofni e Finéias. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, Astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns, Astarotes, e serviram só ao Senhor. O arrependimento é o começo de tudo. Debaixo da liderança de Samuel, os israelitas confessaram os seus pecados e se converteram novamente, pastor. Mas eles não eram crentes, mas eles não eram servos do Senhor. Eram, mas estavam apostatados, mas estavam contaminados com os maus exemplos de Eli, estavam contaminados com os exemplos daqueles dois homens, Ofni e Finéias. Mas Samuel chegou e tudo mudou. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que hoje Samuel é você, que hoje é Samuel é você. O que você está dizendo, pregador? Vou te explicar. Ei, a autoridade está sobre a tua mão, a autoridade está sobre você. Deus vai mudar as coisas através da tua vida. Deus vai mudar as coisas através de você. Eu vou dizer de novo: Deus está te dando autoridade para mudar a história da onde você anda, da onde você pisa. Deus tem algo novo para você, Samuel. Arabandassuya andaraia, rando subenegi andaraba sharia da suya andacai. É só querer mudar. É só querer dizer: Senhor, eu estou aqui. É só dizer: Senhor, eu não quero mais os Balaíns, eu não quero mais me contaminar, eu não quero mais.
Eu prefiro a tua presença. O povo entendeu. E que nós esta noite possamos entender, irmãos, que os prazeres deste mundo não se comparam com a glória do Senhor, que os prazeres deste mundo não se comparam com o que Deus preparou para mim e para você, que as glórias deste mundo, o dinheiro, a riqueza, o prazer sexual, o prazer das drogas, nem se compara com a glória que nos há de ser revelada. O arrependimento é o começo de tudo. Aleluia. Então, qual que era o contexto dessa história? Preste atenção. O contexto dessa história é: filisteus no vale, filisteus para a afronta, ou melhor, perdão, Israel estava reunida, e houve uma emboscada, esse é o contexto, perdão, houve uma emboscada dos filisteus. Então os filisteus cercaram, e a pergunta de Deus para você esta noite: o que tem te cercado? O que tem te cercado? O que tem te oprimido? O que tem colocado a sua autoestima lá embaixo? O que tem te deixado preocupada e preocupado? Deus está perguntando para você: pastor, mas Deus sabe a resposta. É claro que sabe, mas você vai declarar no seu coração agora: Senhor, aquilo está me preocupando, e eu tenho uma palavra profética para você esta noite. A palavra profética é: Deus está colocando por terra isso que tem abalado o teu coração, isso que tem diminuído você, isso que tem afrontado você. Ei, esta noite é noite de vitória, noite de milagre. Oh, esta noite é noite de colocarmos a nossa pedra. Por que colocar a pedra? Te ensino, ou te explico, perdão. Quem sou eu para ensinar? É um costume hebreu de fazer sempre um memorial. Eu me lembro, por exemplo, vamos supor que uma pessoa hebreia tenha morrido, e todos vão no funeral. E quando vão no funeral, no final do funeral, quando o corpo é sepultado, cada pessoa pega uma pedra e coloca sobre a sepultura. Para quê? Para edificar. Olha, essa pedra simboliza a minha família, simboliza que eu me lembro dessa situação, que eu me lembro do que Deus fez por mim. Aí eu vou dizer de novo, que o meu coração se alegrou. Eu me lembro do que Deus fez por mim. Coisa mais bonita na vida de um homem é a gratidão. Coisa mais bonita na vida de um servo de Deus é a gratidão. Você terá novidades na sua vida a partir de hoje. Portas se abrirão, milagres acontecerão, mas não esqueça da sua pedra. Não esqueça da sua pedra. Então todos eles estão encurralados. E Samuel, como homem de Deus, chamado de Deus, escolhido de Deus, ele vê aquela circunstância em que todos nós, aos olhos humanos, iríamos falar: acabou, estamos cercados. Ele olha aquele contexto todo e fala: arrependei-vos. Arrependei-vos. Como assim? Tirai dentre vós os balaíns, os astarotes, coisas que ficaram, coisas que atrapalham, coisas que não são do contexto em qual nós devemos viver, tudo isso que você já conhece. Então, arrependei-vos. E sabe o que o povo fez? Se arrependeu. Aí, eu fico imaginando que Deus olhou lá de cima do céu, pastor Juliano, e olhou aquela situação e falou: ai, que bom. Agora eu volto para a arca. Olha aqui para mim, irmão. Se você quiser esta noite, Deus vai voltar para a arca.
O que é a arca, pastor? A tua família, a tua casa, o teu filho, a tua filha. Ei, Deus vai voltar para a arca, aquela situação que tem deixado você tão abalado, aquele incômodo, Deus vai entrar lá e vai mudar a situação, e você vai dizer: pastor Tasca, como é que pode? Eu vou dizer para você: é a pedra que Deus colocou, é a pedra que você colocou, é a pedra. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou aquele lugar de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram ao território de Israel. Deixa eu parar aqui. Você sabe que houveram inúmeras batalhas entre o povo de Israel e os filisteus. Mas aquela situação de Ebenezer, nós lemos aqui agora, que daquele momento em diante, Israel nunca mais sofreu afronta. Pelo menos os filisteus. O que isso quer dizer para nós esta noite? Opa, claro e limpo. Essa situação nunca mais vai prevalecer sobre a tua vida. E tem mais. Deus está limpando, arrancando fora, jogando para longe e abrindo outras oportunidades para você em nome de Jesus. Amaciando a corianda, xerebeca. Aleluia. Portanto, foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram-lhe que? Restituídas. Isso não é coisa de irmão, olha aqui para mim. Isso não é coisa de neopentecostal, não. Isso é coisa de Bíblia. Aí eu tenho medo de falar porque vou me confundir com neopentecostal. Não, é Bíblia. Além de Deus te restituir a autoridade sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o seu trabalho, aonde você coloca a planta dos seus pés, Deus vai restituir situações que estavam perdidas, situações que estavam desaparecidas. Deus é Deus de restituição. Se você acredita, levante a tua mão e exalte o nome do Senhor. Deus irá restituir, Deus irá fazer coisas novas. Ai, tandaraba, suri andaraba cantaraia. Aramanai, ondere calachuri andare com Deodoro sarai andarabacai. Ai, andasi andocou e andará, xeribicalana suia. Aramansuia ande cantarai. Portanto, Ebenezer é o nome dado também à pedra do memorial, erigida por Samuel para marcar o local onde Deus ajudou Israel a derrotar os filisteus ao norte de Jerusalém. Aleluia. É interessante o jogo de palavras e seu significado. Primeiramente, os filisteus derrotaram os israelitas próximo à aldeia de Ebenezer, a pedra de ajuda. O Senhor não pode ser a pedra de ajuda para o seu povo que estavam agindo sem fé e de forma desobediente. Depois de algum tempo, após o arrependimento sincero, Deus pôs mais uma vez uma pedra de ajuda para o seu povo, dando-lhe o quê? Vitória sobre os inimigos. Então Samuel declarou diante de todo o povo: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim como o povo judeu, ao vencer os filisteus, disseram Ebenezer, ou seja, até aqui nos ajudou o Senhor, nós também podemos ao findar deste culto dizer Ebenezer. 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 Foi necessário que eles recebessem um alerta do sacerdote ou do profeta para que encontrassem novamente o caminho. Então foram felizes em suas empreitadas. Deus é também a nossa pedra de ajuda. Para tanto é necessário que creiamos no seu amor e na sua sabedoria, para que possamos continuar dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Porém não basta crer, temos também que demonstrar o que cremos através dos nossos atos, não apenas com palavras. Nossas ações precisam refletir aquilo que nós sentimos. Lembre-se, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Você não está aqui
porque acha bonitinho vir para a igreja, você está aqui porque dentro de você tem fé. A minha pergunta hoje para encerrar a mensagem é: Icabod ou Ebenezer, qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Eu quero que você se coloque de pé, por favor. Icabod ou Ebenezer, qual é a sua decisão?